Meu povo, prezados amigos e amigas aqui do HC Podcast Quebrando Paradigmas, estamos aqui mais uma vez apresentando o nosso podcast Quebrando Paradigmas, né? Se você gostar do nosso podcast, dê um like, compartilhe, vamos aí fazer a rede social bombar. Estamos aqui hoje no nosso podcast Quebrando Paradigmas, né, no chão goiano. Eu sempre disse, né, aqui no chão goiano, um dia a gente está fazendo aqui um podcast e nada melhor do que tomando um cafezinho, comendo um pão de queijo, comendo uma rosquinha aqui no chão goiano. E todas as vezes que eu abro meu podcast, eu sempre dizia o quê? Um abraço lá à minha mãe lá no estado de Goiás, um abraço lá à minha Maria José Ferreira Caixeta, minha primeira professora. E hoje, o que eu fiz? Nada melhor do que vir aqui tomar um café da tarde, né? Para você que está assistindo à tarde, para você que está assistindo de manhã, bom dia, né? Para você que vai assistir de madrugada, boa noite, né? E a gente está aqui hoje no chão goiano para tomar esse cafezinho da tarde aqui, e nada melhor do que conversar com a minha primeira professora, né? Essa aqui é a que eu sempre falei para vocês, um dia a gente ia entrevistá-la, um dia a gente ia estar junto aqui conversando, e hoje eu tenho o maior prazer, estou sendo recebido aqui na casa dela, sempre muito bem recebido, sempre muito cordial, desde a época que ela foi minha lá professora, me ensinou a dar os primeiros passos, a escrever as primeiras letras, a formar as primeiras palavras. Foi ela, gente, foi ela, Maria José Ferreira Caixeta. Os meus cumprimentos, Maria José. Ô, Helder, eu estou até emocionada. O prazer é todo meu. E sempre você fala para mim, né, tia, eu vou aí. Eu quero gravar uma tarde com a senhora, um café. Eu falei, olha, eu falo com ele, tá às ordens, Helder. Então hoje ele está cumprindo a promessa dele para vocês e para mim, né? Que falou para mim, tem de cumprir, né, Helder? Então é um prazer muito grande e relembrar o tempo que eu comecei a alfabetizar ele e a turma dele. Foi em 1968, no mês de julho. Eu casei em 66 e aí morava numa fazenda que chama... Maria José, mas antes da gente adentrar nisso aí, né, eu quero dizer para você o seguinte, ela não foi professora por acaso. Ela vai contar aqui agora a história, a trajetória, a forma como ela chegou a ser professora na roça. Foi professora na roça em 1968. Você vê que as condições financeiras, econômicas de todos aqueles roceiros ali eram bastante prejudicadas. Estudava somente quem tinha recurso, né? Se não tivesse recurso, dificilmente vinha para a cidade estudar. Mas antes de chegar lá, né, propriamente dita na escola, eu quero ouvir da Maria José o que levou ela, né? Maria José, antes de você casar, você teve um problema de saúde muito sério, né? Tive, meu filho. Para a época, 1968, 67, era muito séria. Em 66, em que 66. Eu tive esse problema. Foi o seguinte, eu ia casar 14 de maio de 1966. No dia 26 de abril, eu fui para Anápolis, a minha tia filhinha, que hoje já é falecida, né, que Deus o tenha, como se diz, ela, dia 26, eu iria provar o vestido de noiva. E à noite eu passei mal com uma crise. A princípio pensava que era cólica de rins. Ela me levou para o hospital evangélico em Anápolis. Meu pai morava na fazenda, município de Orizona. Naquela época não tinha telefone, não tinha nada. A única coisa que tinha era o telégrafo, que passava telegrama. Então meu tio Elias Coutinho
foi lá na estação e passou um telegrama para a estação de Caraíba, que é um povoado próximo à fazenda do meu pai, que é do município aqui de Vianópolis. Resumindo, isso era no outro dia cedinho. Aí até que meu pai, que o chefe da estação foi até a fazenda e localizou meu pai, já era no outro dia. Resumindo, chegou lá no hospital, o meu apêndice já tinha sulfurado. Aí me operaram, eu peguei infecção hospitalar. Resumindo, eu fedi em vida. Fiquei 1 mês e 2 dias hospitalizada. No dia que era para ser o meu casamento, 14 de maio, uma tarde linda, eu no 2º andar do Hospital Evangélico, e aquele sol lindo, lindo de maio. Mas, Maria José, me parece que você já estava desacreditada, né? Tá. Os médicos já não acreditavam na possibilidade de você recuperar. Isso aí, um dia antes, não, nesse dia mesmo, o médico chamou meu pai e falou: olha, não tem recurso, agora só milagre. E eu não falava, mas eu ouvia tudo. E nesse momento que eu ouvi o médico falando isso para o meu pai, eu olhei para aquele sol lindo da tarde de maio. 6 horas da tarde, 18 horas, hora do Ângelus. E lá, por coincidência, a rádio do quarto, né, que era para todos os quartos, estava passando o Ângelo, a hora do Ângelo. Aí eu olhei e pedi para Nossa Senhora. Falei: Nossa Senhora, eu não quero morrer. Eu tenho simplesmente 16 anos. E eu vou prometer para a senhora, para conversar com o seu filho, com Deus, que me dê a vida. Porque naquele momento eu estava fedendo em vida. E a enfermeira chegou com a última bolsa de sangue, meu sangue difícil, RH negativo, e ela falou: olha, Maria José, é a última tentativa. Então, naquela tarde de maio, eu olhei para aquele sol lindo e falei: meu Deus, me salva. Se eu receber esse milagre, eu quero ajudar demais as pessoas, demais. Quando passei a noite, quando foi de manhã, eu com hemorragia direto, com mau cheiro, com 2, 3 drenos na barriga, que eles me operaram 3 vezes. De manhã, a hora que eu acordava, eu tinha que colocar a colcha aqui para tampar aquele mau cheiro. E aí a enfermeira chegou lá para me dar banho. Quando ela puxou a colcha, ela falou assim: uai, Maria José, um milagre, você não está sangrando. Aí eu só fechei os olhos e falei: Senhor, muito obrigada. E logo o médico chegou e falou: olha, houve um milagre, você não está sangrando mais, mas tem que expor a infecção que tem dentro de você. Então eu virava assim um pouquinho para o lado direito, saía no dreno assim, que me encharcava todinho daquele mau cheiro. A coisa mais triste é você sentir que está apodrecendo, e eu estava apodrecendo. Mas naquele momento, Deus me ouviu e fez esse milagre. Então daí, mas isso era 26 de maio. No dia 28, não, era 20, agora eu sei que eu Isso, fiquei... gente, é um relato apaixonado, triste também, de Maria José, uma jovem, 16 anos, projeto de vida pela frente, projeto de casamento, né, um futuro marido, né, que ela veio a casar, maravilhoso, né, que deu a ela filhos. Então esse projeto, embora ela não tinha esse conhecimento futurístico, mas ele se concretizou. Então aqui a gente está vendo um relato de uma pessoa
falando dos seus 16 anos. E aí, Maria José, me parece que você foi em um determinado lugar aí, né, falar sobre isso que você pediu a Deus. Você pediu a Deus que se você tivesse esse milagre, você iria à Trindade, me parece, sim, agradecer e querer saber o que exatamente reservava para você. Sim, eu fui à Trindade, no dia 23 de julho eu me casei, que era para casar 14 de maio. Casei com Dreno. Meu marido foi uma pessoa maravilhosa, onde nós vivemos 48 anos juntos. Ele foi compreensivo e acolhedor naquele momento. Aí eu ainda com Dreno na barriga, fui até a Trindade e pedi e agradeci ao Divino Pai Eterno aquela graça que eu recebi e que eu prometi que eu iria cumprir. Mas só que eu não sabia que tipo de ajuda que eu iria dar. Então essa ajuda foi quando eu sarei, me casei. Aí ela casou, né? Eu tô tirando assim um pouco, né? Porque tem história, gente, aqui tem uma história de uma pessoa, de uma professora, de uma mãe. São relatos que a gente tem que ir por partes, devagar. Eu quero extrair dela toda essa história, porque é fantástica. Portanto, o nosso podcast se chama Quebrando Paradigmas, né? E aí a Maria José casou, né? Jovem, 16 anos, marido extremamente compreensível. Muito. Mas Maria José foi viver na roça, foi isso? Foi. Eu saí de um internato, que até tem uma história interessante. Então conta pra nós. Que eu não gostava do internato. Que aquilo ali eu sentia que era uma prisão. Era um castigo que meu pai estava me dando. Que eu fui criada com madrasta e ela achava que eu tinha que ficar lá, para não dar trabalho. E aquilo me revoltava muito. Hoje eu entendo e agradeço por meu pai ter feito aquilo por mim, porque lá eu aprendi a viver, eu aprendi a ser independente, eu aprendi a confiar em Deus, sabe? E aí depois aconteceu isso, né, da minha cirurgia, tudo marcar. E meu pai me fez uma proposta. Nas férias de julho, que eu vim passar aqui na fazenda, e teve uma festinha aqui em Vianópolis e tinha aquele antigo vai e vem. Aquele antigo vai e vem. Aí uma prima minha falou assim, eu vou te apresentar um rapaz. Eu falei, então me apresenta. E era meu futuro marido. Aí nós passeamos ali no vai e vem, naquela época eu não podia nem vai pegar vem, na gente, mão. Olha, permita, Maria José, o vai e vem era o seguinte, em frente à igreja, as pessoas saíam da igreja, né, depois das orações, e a cidade ainda estava em fase de crescimento, então ficava ali, a luz aqui na cidade... Era só até 10 horas da noite. 22 horas, e aí as pessoas ficavam ali na frente da igreja, vai e vem, né, uma espécie, em alguns outros lugares chamam de serrote, né, e ali... Os homens... Onde se arranjava namorado, muito né? Casamento saiu dali. E muito casamento saiu dali, né? Então esse vai, tem os rapazes ficavam junto à calçada e as moças passavam. Aí era um flertezinho, era um oi, era um tchauzinho, tudo assim muito reservado, né? E lá foi onde eu conheci meu marido, por nome de Heber de Paula Cacheta. E aí meu pai descobriu, né, que eu estava namorando e me fez uma proposta. Falou, olha, isso era mês de julho, ou você casa ou você volta para o internato. Eu falei para ele, não pai, eu vou terminar esse semestre, mas eu vou me casar. Ele falou, tudo bem, para vocês verem quanto era assim... Era rigoroso. Tá? Rigoroso nessa época. Naquela época aí a cidade era muito conservadora, né? 66. Pegar na mão já estava perdendo a virgindade. Beijar na boca, nem pensar. Não podia. Mas não escondido lá da igreja, lá do lado, lá, tia. De vez em quando. Mas, continua. Eu tô cortando, mas continua que eu sei que essa história é interessante. Aí,
Eu falei pro meu pai, não pai, então eu quero casar. Meu pai falou, tudo bem. Com vocês verem, tanto que naquela época era rigoroso, em dezembro, dia 15 de novembro, eu saí do internato, porque eu era muito estudiosa, eu não fazia prova. Eu passava a minha média, sabe, de 7,5 naquela época. E aí, 15 de novembro, quem já tinha atingido a média já recebia férias, né? Aí cheguei na fazenda e meu pai falou, então você quer casar mesmo? Eu falei, quero. Então, no dia 15 de novembro, eu ia casar 14 de maio. 15 de novembro, eu falei que eu queria casar. Dia de Natal, 25 de dezembro, meu marido me pediu em casamento, que tinha que ter aquele ritual todo, né, que eu fui apresentado pela família. Até então eu não conhecia todos, que o pai do Helder, né, que era o irmão mais velho do meu marido, o Hélio Cacheta. E aí, no dia 27 eu fiquei noiva, de janeiro, que era aniversário do meu marido, que ele completou 22 anos. E 14 de maio eu iria casar. Então, olha o tempo. E eu não sabia nem o que era casamento, eu queria era sair do internato. E me casei. E não me arrependo. Aí, Maria José, você casou, você foi para a fazenda, né? Foi. Você saiu do internato, foi para a fazenda. E aí, você morou lá nos Cuiabá, no município de Orizona, né? Foi. E depois... Mas vamos falar lá da Fazenda Extrema. Eu estou curioso para chegar lá na Fazenda Extrema, porque lá realmente tem história. E ali é o motivo que nós estamos aqui. A verdadeira história dessa pedagoga, dessa excelente professora que foi diretora também, né? E aí, você foi para a Extrema, Fazenda Extrema? Aí eu fui para a Fazenda Extrema e eu tinha concluído só a 6ª série naquela época, né? Mas chegando lá, eu percebi que tinha rapazes, moça, criança que não sabia ler. E aquilo me incomodou. Você conversando com os pais, né, de cada um, a lamentação de todos era isso. Em 1967, 68, nós não temos recursos, os filhos precisam estudar, já tem filho aí barbado, aqui no chão da Ana a gente chama filho barbado, né? Precisava de estudar, precisava disso, precisava daquilo. E aí? Aí o que eu fiz? Eu conversei com meu marido, ele falou, se você quiser e os pais confiarem, eu te dou total apoio. Falei, tudo bem. Aí eu peguei um cavalo, saí de casa em casa, me oferecendo, sem remuneração, sem nada, que eu queria alfabetizar aqueles meninos, e rapazes e moças, né? E qual foi a minha surpresa? Eu cheguei a ter quantos alunos? Bastante, viu? Olha, mas antes disso, percebe-se a história dela. Vamos fazer um link entre o momento que ela estava lá no hospital, conforme o relato dela, estava fedendo, pediu a Deus, fez uma promessa a Deus, qual seria, ela queria melhorar, queria se curar, né? Mas ela não sabia exatamente o que ela ia fazer para pagar essa promessa. Então vocês vê, fazendo esse link passado, presente, de repente ela pega um cavalo, sai de casa em casa, ouvindo o relato de cada pai, né? E o relato era o mesmo, né? Os meus filhos precisam estudar. De repente ela tocou, tá aí a promessa que você tem que pagar. É, verdade. Aí que eu percebi que a ajuda que eu prometi para Deus que eu iria fazer era isso, era alfabetizar, ensinar, sem recurso nenhum. Comecei a dar aula e quando eu decidi e os pais concordaram e confiaram, nós limpamos, tiramos, né, o quarto que eu dormia da fazenda, que era maior, tirei de lá o meu jogo de quarto, né, passei para um outro quarto e lá nós instalamos a primeira sala de aula. Eu entro na história. Eu entrei na história dessa mulher, entendeu? A partir daquele momento, como diz outro, a partir daquele quarto que ela foi servida gentilmente pelo casal para ser uma sala de aula.
Ali que eu entrei na história, ali que eu comecei a estudar e ali que eu comecei a aprender as primeiras palavras, as primeiras letras e a formar as primeiras palavras. E outra coisa, a gente não tinha um quadro negro, aí meu marido comprou como chama aquele negócio? Uma divisória, né? Eu esqueço de uma divisória. Não, né? ele comprou fugiu. Sim, ele comprou que servia de quadro. De quadro. Mas aí tinha giz. Não, eu comecei a escrever com carvão. Aí depois eu descobri que com a mandioca também poderia fazer um X. E deu certo. E aí comecei a escrevia com carvão, todo mundo copiava, fazia ditado, ia de carteira em carteira. Isso era da alfabetização, que esse aqui não queria estudar de jeito nenhum, chorava o tempo todo, querendo voltar para a casa dos pais, que era lá próximo, mas ele tinha que ficar lá em casa, porque era longe. Você tinha quantos anos, Elda? 7 anos, 6 anos. 7 anos, acho que não era nem 7 anos completo. E aí ele queria ir todo dia, era longe para ele ir, ou a cavalo ou de bicicleta. Eu falava, não, Elda, fica aqui com a tia. E ele ficava o tempo todo emburrado, mas ele aprendeu, sabe? Depois vieram os outros, né, que alguns já sabiam ler, mas tinham dificuldade. E aí foi enchendo. Depois nós passamos para o paiol, meu marido teve que desocupar a varanda do paiol. Aí o que meu marido fez? Pegou uma tábua, fez as carteiras, cerrou, né, fez de um lado e outro, tipo assim uma mureta, né, mas de tábua. E cada aluno levou um tamborete, deixava lá, né? Então terminava a aula, tinha eu coloquei um responsável, cada semana tinha um responsável, limpava aquele paiol que era de tábua, né? E assim que eu comecei a minha história de professora, aí que eu entendi o que era a sua promessa. A minha promessa era alfabetizar. E, gente, olha, eu sou testemunha disso aí, porque ela faz parte da história, faz parte da história dela também. Foi um dos primeiros alunos a chegar ali, realmente com muita dificuldade, os nossos pais também estão com muitas dificuldades. E ela foi uma abnegada, ela abriu mão de um casamento, quer dizer, ela casou, óbvio, mas ela era jovem, né? Tinha toda uma lua de mel para comemorar, e normalmente essas luas de mel ela vai 3, 4, 5, 10 projetos de ter filhos, né? Aí de repente, jovem, 17, 18 anos, resolve encarar. Não foram crianças de 7, 8 anos, não. Eu tinha 7, mas tinha gente de 14, 15, 18. Mais velho que eu, 20 anos. Mais velho que ele. Quer dizer, essa era os alunos. Era. Às vezes eu fico falando assim, às vezes eu pergunto assim, por que você fez essa promessa? Viu o que aconteceu? Você fez a promessa, agora vai ter que pagar. Mas se não fosse essa promessa, se não fosse essa promessa, talvez eu não teria estudado, talvez eu não teria hoje, né, ser advogado, sou pedagogo também. E talvez isso era tudo uma dúvida. Mas foi graças a essa professora, né, que com essa dedicação enorme. Olha, mas aí depois teve o segundo momento, que o prefeito ele percebeu que você já estava fazendo sucesso ali, né? Não, aí nessa época era o prefeito, o seu Antônio Moraes, era o último mandato dele. Aí ele percebeu aquela força de vontade minha. Só vou pedir que você fale um pouquinho mais alto. Eu sei que você está emocionada, mas fala um pouquinho mais alto. E eu falo alto, e o professor fala alto. Porque ela está emocionada, gente. Né? Então, aí ele foi visitar isso lá na fazenda, né? Aquela dedicação minha. Levou, naquela época, o Isiquinã, era o deputado estadual, que é pai do ex-prefeito nosso aqui, uma pessoa maravilhosa, e me deu total incentivo. E aí saiu o concurso do estado em 69. Eu prestei o concurso e passei. E nesse intervalo aí eu trabalhei sem receber.
o que os pais faziam? Levavam um cruzeiro, né? Davam um cruzeiro para mim. Naquela época parecia muito dinheiro. E outra dificuldade, quando eu comecei a trabalhar lá nessa fazenda, o único meio de transporte que tinha lá era o cavalo. Para vir até a serraria, que era uma comunidade próxima, assim, tipo uma venda. E lá passava um ônibus 2 vezes por semana. E esse ônibus, aí eu tinha que vir a Vianópolis ou buscar alguma coisa, aí o prefeito deu giz, deu quadro, e então eu tinha que vir aqui. Então eu levava 2 ou 3 dias para vir aqui em Vianópolis, ou então pegar a carona com o fazendeiro que passava lá na porta da fazenda, seu Zé Caiana, me dava carona de vez em quando, para vir resolver coisas aqui, material e tal. E nessa época, meu marido resolveu tocar lavoura. Para acabar de completar, plantar arroz. Eles vieram até o Banco do Brasil e compraram todos os maquinários, ele e o irmão dele, Ivani Cacheta. Aí, resumindo, chegava a época do plantio, era tudo na matraca. Não sei se vocês conhecem. Matraca é uma máquinazinha, né? Hoje, moderno, o pessoal não conhece, mas é uma matraca, os mais antigos sabem o que é a matraca. E essa lavoura não tinha veneno, não tinha nada, ela tinha que ser capinado. O dia que tinha menos peão, trabalhador lá, era 15. Então eu tinha que tomar providência do almoço, tomar providência da merenda, né, que era chamada merenda naquela época, e tinha alguns peões que moravam lá na fazenda. Dormia lá na fazenda, então eu tinha que fazer janta. Não tinha geladeira, matava uma vaca, tinha que cozinhar a carne toda. Antes matava o capado, né, o porco, para tirar a manteiga, para armazenar essa carne de vaca cozida. Ou então a gente fazia também carne de sol, que cortava, né, meu sogro abria, que era um excelente pai para mim, ele foi um excelente pai para mim, que ele morava lá comigo. Então ele me ajudou demais, demais. Era um companheiro que eu tinha. Devido a essa situação do meu marido mexer com lavoura, ele não parava lá. Mas, Maria José, antes da gente entrar no segundo ponto aí que eu acho extremamente interessante, que é a construção do grupo escolar, né, eu quero aqui também agradecer ao nosso cameraman, Valdinei, né, graças a ele que nós estamos tendo essas excelentes imagens aí que vocês estão assistindo. Quero também, né, mais uma vez, aqueles que estão chegando agora para assistir nosso programa, o nosso bom dia, nosso boa tarde, nosso boa noite, para aqueles que estão assistindo de manhã, à tarde ou de noite, madrugada, qualquer hora que você estiver assistindo, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o HC, podcast HC Quebrando Paradigmas. Meu nome é Helder Caixeta, sou advogado, sou criminalista, previdenciário, sou civilista. Então, todos vocês são muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. E nós estamos aqui fazendo uma entrevista com a Maria José Ferreira Caixeta, uma abnegada, né, do trabalho, uma pessoa que tem uma história de vida, e ela está relatando aqui nesse primeiro momento nosso aqui, a história difícil, né, que ela enfrentou, de doença, de trabalho e de analfabetismo, né? Então ela veio para solucionar, essa promessa dela era exatamente para solucionar o problema do analfabetismo ali na região da Extrema, que é uma região aqui no município de Vianópolis, no estado de Goiás. Então, Maria José, eu quero entrar agora na questão, já tinha melhorado, as coisas já estavam evoluindo, o poder público já tinha chegado, você já estava, de uma certa forma, já tinha um salário. Tinha. Aí houve a construção do grupo escolar. Lá na fazenda. Qual é o nome do grupo mesmo? Esqueci. Ih, gente, são tantas emoções, mas não tem problema. José Cândido de Souza. José Cândido de Souza, porque ela está emocionada, né? E mas por coincidência, esse José Cândido de Souza foi marido da minha madrasta,
que eu fui criada com uma... Tem um apelido lá, Escola Isolada da Extrema. Era Escola Isolada da Fazenda Extrema, Exato. José Cândido de Souza. Isso, completou. Completou, me lembrei. Foi construído esse grupo lá, grupo naquela época chamado grupo. Nas terras do... Seu José Caiana. Então, e aí, como é que foi essa experiência? Já tinha evoluído, já tinha um grupo, já tinha tudo montado. A experiência... Giz, já tinha giz, tinha quadro negro, né? Os alunos continuavam os mesmos barbados e chegando mais gente, né? Mais gente. Eles iam a pé, de bicicleta, a cavalo e não faltava, gente, as aulas de jeito nenhum. Então era assim, na época de colheita, na época da capina, da roça, eu tinha que fazer merenda, então eu começava a dar aula 2 horas da tarde. Aí eles já deixavam tudo arrumado em casa, porque eu ficava devendo horas. Depois eu repunha. Hora que voltava à normalidade, eu cedia mais umas horas. E os pais tiveram essa compreensão. Eles não matavam a aula, de jeito nenhum. E assim, esforçadíssimo, não tinha energia, e fazia tarefa que eu cobrava, né? As atividades de casa, embora que eles trabalhavam, fazia com a luz de lamparina, nem lampião não tinha. Vocês sabem o que é lamparina, né? Lamparina. Era querosene e com pavio, né? Então, às vezes, eu chegava lá até com o nariz pretinho. A juventude de hoje provavelmente não sabe, também não é obrigado a saber, a não ser que faça uma pesquisa, né? Mas a gente ia dormir, a lamparina às vezes botava fogo na cama. Algumas famílias, igual o Helder, outras lá, tinham condição de comprar um lampião, mas outros não. E eu, assim, foi uma alegria muito grande com todos. Mas tem uma família do Nenê Francisco, né? Eles eram 8 irmãos, órfãos. Então, todos estudavam, desde o rapaz, que já era rapaz, moça, até a pequena. Tinha o Senes, Enes. Tinha o Senes, Enes, Seni, Maria das Graças. Eu não lembro, só lembro do Senes, do Enes. Lembro de todas as outras, mas não esqueci o nome. Peço desculpas. Do Lázaro Mariano se você estiver também. Assistindo. A Fátima, a Ivone, o Ivon, o Carlinho, a Leila, o Danilo. Semi. O Semi Danilo. De uma outra família lá próximo também. O Danilo. E tinha a Leila, né? Que era caçula. Então eles me apoiavam muito. E um detalhe, olha o tanto que eu era corajosa. Nessa época eu tinha 45 alunos. E a gente fazia piquenique. Fazia piquenique e quadrilha, né? Os piqueniques, essa família do seu Lázaro, Mariana, Dona Lourdes, morava na beira do Córrego Extremo, um lugar maravilhoso que tem lá até hoje, que ficou para a filha deles, a Fátima. E eu levava essa meninada tudinho para a beira desse córrego. E os pais confiavam em mim. Hoje eu fico pensando, que coragem, né? Eu simplesmente, com 18, 19 anos, a gente ia a pé, saía da Extrema, lá da escola, né? Reunia todo mundo lá, cada um levava seu lanche e passava o dia todo lá. E de lá a gente voltava para a escola. Quem morava do outro lado da escola, que era São João, era Estiva, São João, Guará. Então aí eles pegavam as bicicletas, ou o cavalo, ou a pé e ia embora, sabe? Como eu tenho saudade disso, desses piqueniques, dessa turma, sabe? Que foi uma turma maravilhosa. Eventualmente nós já nos reunimos, né? Me parece por 2 vezes. Nós fizemos uma big festa aqui, a primeira festa lá na casa na fazenda de Terezinha, né? A também Terezinha do Agostinho, que chamava, que era uma família também, que morava próximo lá ao Córrego da Extrema. E depois a outra festa, coincidentemente, né? Não pode deixar de ser, no aniversário da Maria José, né? Quando eu completei 74 Nós anos. comemoramos o aniversário dela e nos reunimos ali abraçando os colegas
daquela época. E aproveitando, nós fizemos a festa da família Coco, Silva, Cacheta, todo mundo. Deu 232 pessoas. Foi uma festa maravilhosa, inesquecível. Mas Maria José, eu acho que a gente encerra a história ali da professora Maria José na Fazenda Extrema, coroada de muito sucesso. Amém. Tenho certeza que todos os nossos colegas, que eu não vou citar o nome aqui, porque senão a gente vai fazer injustiça, né? Que estão todos muito bem, são todos muito Graças agradecidos. A Deus, todos deram pessoas maravilhosas, né? Profissionais, trabalhadores, cada um na sua profissão, seguindo aquilo que eu falava para eles. Meus filhos, a única coisa que nós temos é o nome, é o caráter. Esse aí só Deus pode tirar. Então, um caráter bom vocês têm que seguir, porque o caráter ruim, a polícia que vai tomar conta. E graças a Deus, até hoje, eu só tenho a agradecer a Deus que eles seguiram e seguem o que eu ensinei naquela humilde escola da Extrema, a formação do caráter, graças a Deus. E que eu sou testemunho. O Helder é um que me deu trabalho demais da conta, mesmo depois que eu mudei para Goiânia, ele ainda me botou numa fria. Chegou na minha casa, falou: tia, naquele tempo não tinha telefone, né? Só era o orelhão. Eu tô indo pro Rio, vou jogar lá no Vasco. E a senhora avisa minha mãe. Isso é segredo. Revelou o segredo, não, mas... né? A senhora avisa minha mãe. Eu falei: Helder, você vai me deixar com essa bomba? Tia, eu tô indo. E pousou lá em casa e foi embora. Olha, ele me deixou louquinho. Aí, nessa época que tinha o posto do telefone, que chamava Tele Goiás. Aí eu liguei no Tele Goiás, ia passando, não, tinha uma pessoa que atendia. Eu falei assim: olha, você vai me fazer um favor, vai lá na casa da Tuquinha, avisar para ela que amanhã, nesse horário, que eu trabalhava o dia todo, né, que eu me transferi para Goiânia, que eu passei no concurso em 69, amanhã, hora dessa, eu vou ligar para ela. Ela falou: tudo bem. E eu liguei. Olha, com o coração doendo. Falei: Tuquinha, o Helder me deixou uma bomba, ele foi pro Rio de Janeiro. Ela falou: mas como? Falei: não sei, pegou um ônibus e foi. Olha, mas antes que você revele outros segredos, antes que ela revele outros segredos, eu quero saber agora de você. De mim? Eu quero saber o que você foi fazer em Goiânia, porque você disse que estava em Goiânia, eu fui para Goiânia, estava na sua casa, deixei uma bomba com você, e você estava fazendo o que em Goiânia? Não, foi o seguinte, que naquela época meu marido desistiu de tocar lavoura. Prejuízo daquele tanto, você não tem ideia. Fomos para Goiânia, como dizia minha sogra. Lavoura é o agronegócio, tá? Naquela época, foi muito prejuízo, chovia muito quando dava o arroz, aí ele apodrecia e não colhia. E quando era seca, ele não nascia. Então só foi prejuízo. Resumindo, eles venderam o maquinário e pagou a dívida. Fomos para Goiânia, como dizia minha sogra, com a mão na frente e outra atrás. Fomos morar num quarto ali na avenida. Primeiro, a tia do meu marido, que eu devo muita obrigação, que está viva até hoje, a Nilza. Agradeço demais o apoio que ela deu. E fomos morar no barracão deles. Moramos lá um mês. Aliás, moramos lá mais de um ano. E aí, meu marido desempregado, eu transferi, fiz a minha transferência. Naquela época, o governo levava 6 meses para pagar um professor. E não tinha como pagar aluguel, água, luz. Nós só não passamos fome que eu comecei a fazer crochê. Fazia aqueles lenços de crochê que eu usava, eu dava aula à tarde, e eu tinha que ir a pé, que não tinha como pegar ônibus, lá do setor universitário para a escola que eu fui transferida, que chamava Pequeno Trabalhador, e aí eu vendia os lenços de crochê, comprava um arroz, comprava um feijão,
E aí foi levando a vida. E meu marido trabalhando, tinha uma caminhonete. A única coisa que nós tínhamos que levamos um pouquinho da mudança, que a gente conseguiu levar, para pôr num quarto, porque não tinha lugar de ficar. E aí ele foi trabalhar na Celg, antiga Celg. Ele trabalhou lá, acho que 6 meses, aí eles cortaram, porque não era para contratar mais caminhonete. Depois ele foi trabalhar na Encol. Na Encol foi muito bom. Aí a Encol quebrou. Não teve jeito. Resumindo, só não passamos fome porque a tia do meu marido era muito boa. Eu, com 6 meses sem receber o salário. E recebia passava mais 3 meses e recebia outro. Resumindo, ficou 1 ano essa bola de neve. Mas resumindo, né, porque o nosso horário também já está indo. Porque a gente pode ficar aqui 1 dia, 2 dias falando que é extremamente agradável conversar com a Maria José, tendo em vista todo o conhecimento que ela tem, toda a experiência. Gente, isso aqui é experiência pura, não é nada adquirido nos livros, não. Foi no pé na estrada. Muita dedicação. Mas aí, em Goiânia, como é que foi a experiência em Goiânia enquanto professora? Olha, eu fui transferir para o Colégio Emmanuel, ali no setor sul. E aí, meu irmão conversou com um cara candidato a deputado, José Denison, que foi prefeito Silvânia. Ele foi prefeito de Silvânia e criou o município de Gameleira. Ele foi prefeito lá. Aí ele conseguiu uma casa para nós no Conjunto Riviera. Isso foi em 79. E voltando lá atrás, meu sonho era de ser mãe. Eu sou mãe de 5, eu tive 3 abortos, né? Tinha esse problema de saúde, né, Helder? Eu ficava grávida e perdia. Aí eu esperei, nesse período aí, foi 11 anos e 9 meses que eu fui mãe. Nasceu a minha filha mais velha, que dia 17 agora ela faz 46 anos. É Biana, aquele abraço, hein? Biana, um beijão, minha filha. Eu te amo, você sabe disso. E aí, daí 7 anos, aí entre a Biana e a Mariana, que eu amo também. Mariana, aquele abraço, hein? Um beijão, minha filha. Parece que você vai ser mamãe, né? Mariana tem uma filha de 11 anos, a Júlia, e aí ela engravidou, a mãe, né? Não é a Júlia, a Mariana. Ela vai ganhar neném em agosto, inclusive no meu aniversário, eu acredito. O nome já está definido, Gabriel Cacheta Chaves. Mais um tem cacheta que continuar a Cacheta, né? É uma alegria muito grande ela ter um filho homem. E a Ebiana tem 2 filhos. Tem o Pedro, que em julho agora ele forma farmácia. Um menino maravilhoso que amo demais, meu neto mais velho. E tem a Isabela, que faz 20 anos, linda, maravilhosa também, muito boa neta e boa filha, todos são, graças a Deus. Eu sou muito feliz porque meus netos é minha vida. Maria José, você tem uma família maravilhosa. Tem, graças a Deus, tem só a agradecer. Foi muito difícil a gravidez da minha filha mais velha, eu tive que passar 9 meses deitada, se eu quis consegui-la. Eu perdi a minha licença-prêmio. Eu fiquei 1 ano sem trabalhar, mas foi por uma causa justa. E nobre. E nobre, porque eu só tenho alegria com a minha família. Começando de vocês, obrigado, né? E a minha família, do lado do meu pai também, uma família maravilhosa, que é conhecida, família Coco, que eu sou filha do Carlos Coco, na verdade era Carlos Alves Ferreira, mas é conhecida aqui em toda a região, Carlos Coco. Eu não sou do município de Vianópolis, eu nasci no município de Orizona, mas eu adotei Vianópolis, Helder. Do coração. Do coração, porque eu me aposentei, meu marido aposentou por invalidez, que ele era funcionário do BEG, e nós fizemos a opção de vir para cá. E aí daqui nós tivemos que morar em Brasília, devido dar um apoio para minha filha, né, quando ela teve o Pedro. E depois, ele aposentado, eu aposentado, fomos para a fazenda. E lá em Goiânia,
eu me aposentei no Chico Mendes. Eu trabalhei no colégio Irmã Gabriela, né, que é do Riviera. Aí nós tivemos que voltar para Orizona, que meu marido era do banco, foi transferido. Mas, infelizmente, lá em Orizona nós ficamos só um semestre. Que em 90, meu marido sofreu um acidente, deu achatamento em 3 vértebras, ele ficou acamado muito tempo, mas graças a Deus ele voltou a andar normal. E aí o que aconteceu? Voltamos para Goiânia, e lá em Goiânia eu me aposentei. Em 93 eu dava aula no Chico Mendes. Sim, aí depois que se aposentou, você foi para Goiânia, então você vai. Mas aí eu quero falar de você aqui em Vianópolis. Por que você voltou para Vianópolis? Porque eu amo aqui, é minha terra que eu amo. Sempre eu falo. E ela não para, só tem ações positivas aqui em Vianópolis. Essa mulher não para a hora nenhuma. Do alto dos seus 70 e poucos anos, ela é muito ativa, né? Assim, independente e revolucionária. É verdade que você chegou aqui, você foi trabalhar ali lá em cima com quantas crianças? Parece que tinha mais de 200 crianças. Fala um pouquinho desse projeto. Olha, é um projeto que a doutora Marli criou, que foi um projeto... Marli é juíza de Vianópolis, juíza, tá? de Vianópolis. Nossa magistrada aqui. Aí um dia eu estava aqui em casa, a irmã da Geni, que foi a primeira coordenadora lá, e eu sem fazer nada, que eu nunca gostei de parar. Aí a irmã dela, a Tunica, que eu agradeço muito, virou para mim e falou assim: mas procura Geni, está precisando de voluntário lá na GF. O que quer dizer a GF? Associação... Eu não sei, eu sei que eu presenciei lá, eu sou testemunha, eu visitei lá, um trabalho excelente, um trabalho voluntário da Maria José, foi excelente, coroado. Mas eu tenho que lembrar a GF, a Associação... E o que eu quero mostrar é que onde ela bota o pé, ela é revolucionária, né? Ela não deixa ninguém parado, não deixa ninguém quieto. Quando eu fui para lá, sem me desculpa, gente, porque eu esqueci, que ela tá emocionada. Mas eu vou lembrar. No final eu... Não tem problema não, aqui... Aí, se quiser, depois liga direto para ela e procura saber. Aí eu cheguei lá e só tinha 6 alunos. Aí o Roberto, que é empresário, né, da EFM, a doutora Marli, marcou uma reunião comigo. Falou: olha, a gente gostaria que a senhora fosse atrás de mais alunos para esse projeto. Era oficina. Tinha oficina de argila, tinha alfabetização, tinha oficina de manicure, pedicure, cabeleireira e aula de inglês, tinha isso tudo. Resumindo, eu consegui juntar 318 alunos para ir. Então tinha oficina, quem estudava à tarde, tinha oficina de manhã. E tinha o transporte, tinha uma parceria com a prefeitura, porque é um pouquinho fora da cidade, é no Trevo, indo para Passa Quatro. Então, tinha o ônibus, né, o prefeito ajudava, levava esses adolescentes e trazia. Então, foi uma outra experiência que hoje eu encontro esses ex-alunos que passou lá na GF, a Associação... Como é que é? Associação Geração Futura, eu me lembrei. Então, eu fui para lá com esse projeto, onde eu aprendi demais, onde eu descobri coisas que aconteciam aqui em Vianópolis, que eu fiquei apavorada. Mas, resumindo, todos os meus ex-alunos da GF também deu gente que presta, como se diz, responsáveis. De vez em quando eu entro numa loja, tem um lá no caixa, como foi agora sexta-feira, eu fui comprar uma sandália para me dar de presente, chego lá no caixa, uma ex-aluna da GF. E ela virou para mim e falou assim: Dona Maria, a senhora lembra o quanto eu dava trabalho? Eu falei: lembro. E estou muito feliz de te ver aqui nesse cargo, porque ser um caixa de uma loja não é fácil, porque ali se der errado, ela paga, né?
E Maria José, em vez de quietar, né, no alto da sua idade, em vez de ir para casa, relaxar, curtir a aposentadoria, curtir as filhas, os netos, aí Maria José resolve entrar no Conselho Tutelar de Vianópolis. Aí, devido a esse projeto que eu desenvolvi lá na GF, que infelizmente eu não pude continuar, foi perseguição política, você me desculpa, mas eu tenho que falar. Então eu saí de lá. Resumindo, mais da metade dos alunos de lá saiu. No final tiveram que fechar, né? Veio a pandemia, depois tentaram reerguer. Resumindo, infelizmente... O projeto acabou, né? O projeto acabou. Eu fico com o coração doendo quando eu passo de frente ao prédio lá, que eu vejo ele abandonado. Que aquilo ali jamais, gente, poderia acabar. Porque o adolescente, ele tem que ter ocupação. Então, mas vamos falar do Conselho Tutelar. Aí, como eu fiquei muito chateada, eu saí daquele projeto, eu fui convidada a ser candidata. Eu questionei todo mundo, nos falava, e a família, não, você tem que ser, porque você foi uma excelente coordenadora lá na GF, nós precisamos de você. Resumindo, eu me candidatei, fui eleita com 316 votos. Isso numa cidade de 12 mil habitantes, 300 e poucos votos não é pouco, tá? Isso é mais, às vezes, do que a eleição de um vereador aqui. Eu tirei em segundo lugar. A minha diferença com o primeiro lugar foram só 10 votos, mas aí me ingressei no Conselho Tutelar. Foi uma experiência maravilhosa também, mas hoje eu não me candidataria ao Conselho Tutelar, porque a gente fica frustrada com certas situações, mas foi muito bom. O que eu pude fazer de coração eu fiz. E fiz muita coisa boa, que hoje eu tenho testemunhas de mães que me procuram e falam, nossa, como eu agradeço você, que meu filho não teve mais problema na escola, depois que você encaminhou para psicólogo, depois que você conversou, depois que você nos chamou lá, e foram várias mães. E eu saí agora do Conselho Tutelar 10 de janeiro, venceu o meu mandato, eu não quis me candidatar mais. Pois é, nós estamos agora em pleno ano eleitoral, né? Todo cidadão, toda cidadã que participa do meio social, é um direito dele, né? Pleitear uma vaga na Câmara, pleitear uma vaga na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, ou como prefeito, governador, presidente da República. Nós estamos num ano eleitoral. Vianópolis, ela carece, né, em certos momentos, de pessoas atuantes, assim, polêmicas, né, porque não pode dizer só sim, 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 sim. O que o Poder Executivo traz, às vezes a Câmara às vezes só diz sim. Nós temos aqui uma pessoa extremamente polêmica, né? E como vocês estão vendo aí, a trajetória dela, aonde ela bota a mão é sucesso. Graças a Deus. Esse ano eleitoral, já pensou em ser... Você está pensando em ser pré-candidata? Olha, aconteceu um fato aqui, que eu moro numa esquina. E tem um lago que eles inauguraram aqui em Vianópolis, que inclusive o Isiquinã que começou esse lago. Aí ele saiu, o atual prefeito entrou, e aí o que aconteceu? Abriram a rua aqui, que para você ir no centro você tinha que dar a volta, quem mora ali no Blase, que agora o prefeito construiu uma ponte, que ajudou muito, mas antes não tinha essa ponte. E aí abriu essa rua. E era para ser mão dupla. De repente, eu vou a Brasília, que eu tenho minha filha mora em Brasília, a outra mora em Araxá. Eu chego de Brasília, a rua fechada, assim, mão única, só para o centro da cidade.
Não, só vindo do centro da cidade pro Blas. Sim, essa rua causou uma polêmica. Foi uma polêmica. Essa aí foi o momento onde ela botou a polêmica. Foi um litígio, né? Para vocês entenderem, isso foi um litígio aí que ela abriu. Eu tenho um ex-aluno em Goiânia que chama Anderson, ele chama ele de Bocão. Ele é vereador em Goiânia, lá no Conjunto Riviera. Quando ele descobriu o que eu aprontei aqui, né? Ele falou, a senhora vai sair candidata a vereadora. Falei, não vou mexer com isso não. Ele falou, mas a senhora mudou uma rua na cidade? Falei, não, mas eu não mudei essa rua. O que aconteceu? Essa rua foi fechada, era só a mão ir para a cidade. Para você passar para ir para o Blas, você tinha que ir pela avenida de cima, né, aqui, e causava aquele congestionamento. Em regra, o poder público entendeu que ela tinha razão, né? A população também deu a ela toda a razão, porque realmente aí o que eu fiz? Quem morava por aqui estava marginalizado, né? Um dia eu sentada aqui na minha área, era freado um atrás da outra, porque o povo não obedecia. Eles entravam e vinham contramão. Falei, gente, aqui ainda vai morrer uma pessoa. Eu pedi para o prefeito fazer um quebra-mola, ele disse que se não usa mais quebra-mola. Então, só se não for aqui em Indianópolis, né, que me desculpa. E eu falei, não, mas tem que tomar uma providência. Eu estava com uma amiga aqui, a Cláudia, eu falei, Cláudia, vamos lá na Câmara, na reunião? Ela falou, vamos embora. Cheguei lá, só tinha uma pessoa e os vereadores. Aí eu pedi que eu queria falar na tribuna, né, autorizou. Falei, olha, eu estou aqui para fazer 2 perguntas. Como que vocês aprovaram um projeto sem consultar a população para botar a mão única no lugar daquele ali? Aquilo ali vai morrer gente. Aí um dos vereadores falou, não, o prefeito decidiu, está decidido. Eu falei, então o que vocês estão fazendo aqui? Vocês é o representante do povo, e eu estou aqui representando o povo. Eu vim fazer meu protesto, que eu estou vendo a hora de morrer alguém. Não, ele decidiu, está decidido. Falei, tudo bem. Aí um outro vereador, que hoje até ele renunciou, falou, não, dona Maria, eu vou conversar com o prefeito e vou trazer a resposta para a senhora. Falei, tudo bem. Não tem como trazer ele aqui? Não, eu vou ver. Aí, bom, eu fui lá 3 vezes. Eles disseram, não, ele mudou, está mudado. Falei, nossa, então é só o executivo que manda, né? O que o legislativo está fazendo aqui? Não atende o povo. Então tá bom, muito obrigada, e fui embora. Aí o ICI candidatou a deputado e eu ouvindo o zum, principalmente o pessoal do Blase, a região ali do São Vicente, São José, que todos precisavam dessa rua. Hoje nem tanto, porque fizeram uma ponte ali ligando o setor Agostinho com o Blase. Moço, pessoal, quando eu cheguei na segunda reunião, a Câmara não cabia de tanta gente, porque repercutiu. E aí eles pediram essa ponte também, né? E pediram para liberar essa rua. E eles, não, o prefeito decidiu, eu sei que foi uma polêmica, grande mesmo. Aí eu tenho o deputado ICI, né, no meu WhatsApp, eu liguei para ele, falei, ICI, com todo o respeito, o carinho que eu tive pelo seu pai, o carinho que eu tenho com você, eu vou te falar uma coisa, se você não mudar aquela rua, você vai perder dentro de Indianópolis. Ele falou, que isso, dona Maria? Eu falei, vai. Faz a pesquisa. Eu não sei se ele fez, só sei que eu fui para Brasília. Quando eu voltei, eu vi um carro de som passando na rua, numa quinta-feira, avisando que tinha uma reunião na Câmara para fazer a votação, se permanecia a rua dupla ou se era mão única. Lotou a Câmara. Somente 4 pessoas votaram contra. Então, nós conseguimos fazer a mão dupla de novo. E aí, você é pré-candidata? Olha, Helder, me falaram
sempre me falam para mim me Eu candidatar. tô logo, já que você gosta de polêmica, né? Eu também gosto de polêmica. Mas vamos pensar nessa situação, né? É possível você pensar. Eu acho que... Vou ver com minhas filhas, se elas concordam, né? Porque é uma tarefa muito difícil. Ser político não é fácil. Não, claro que não. E vou pensar e vou decidir. Eu tenho que decidir, né, esse ano. Porque nem filiada eu sou. Você tem que pensar até abril, tá? Você tem um mês para pensar, nem mais um mês. Pois é, então eu vou ver isso com carinho. Tá? Gente, olha, nós estamos aqui caminhando para o final. É claro que se precisar mais a gente vai ficar aqui até mais tarde. Mas eu tenho certeza que a Maria José passou aqui o recado, uma experiência de vida, né? Eu acho que é uma pessoa que fez parte da minha história, eu faço parte da história dela. Eu digo que ela é a minha segunda mãe, porque minha primeira mãe, né, tá aí, que é biológica, me criou, tudo, essa aqui que me formou. Eu morei com ela para estudar, e quando ela falou que eu chorava muito, mas era isso mesmo, eu morei com ela para estudar. Maria José, a gente está caminhando aqui para o nosso final. Eu queria ver com você as suas considerações finais, ou se você tem mais alguma coisa a acrescentar. Pode acrescentar, fica à vontade. Não, se eu for acrescentar, tem coisa demais. Então, a gente vai fazer outro podcast. Então, ano que vem, em situações diferenciadas. Então eu só tenho a agradecer primeiro a Deus, né? A família maravilhosa que Deus me proporcionou, né? E minhas filhas, meus netos, que são minha vida, né? A minha família. E ainda mais do jeito que vieram, né? Que com muito sacrifício, com muita dedicação. A minha filha mais velha, principalmente, a segunda, eu sinto saudade demais, porque ela mora em Araxá. Eu a vejo 2, 3 vezes por ano, mas falo com elas quase todos os dias. Meus genros maravilhosos, eu tenho que agradecer. Meus ex-genros, que você sabe que tem, né, na família, são bons demais comigo, são meus amigos. E agradecer a todos que me ajudou a constituir essa vida que eu tenho, porque sem eles jamais eu chegaria, viu, Helder? Onde eu estou hoje. Eu só tenho a agradecer. E eu gosto demais da conta de ajudar as pessoas, não com a ajuda financeira, que eu não dou conta, mas pessoas que às vezes estão com problema. Mas tá assim, eu falo, eu não sou psicóloga e nem assistente social. Mas vamos tentar fazer isso devido à minha experiência de vida que eu já passei, que não foi fácil. Quando eu me transferi, que abriu, eu só vou contar um detalhe aqui, que eu fui dar aula lá no Conjunto Riviera, em 79, que foi inaugurado o Conjunto Riviera. Minha filha mais velha, Eliana, estava com ela é de 78, e aí eu fui dar aula, eu dava aula de manhã, à tarde, para poder... Estava difícil, que eu tinha que costurar também, que meu marido ganhava pouco. Nessa época, ele já tinha aposentado, né? Vocês sabem que a aposentadoria perde muito. E aí, não tinha aposentado ainda não. Eu sei que ele saiu do banco. O BEG fechou. Não fechou. O Iris Rezende, que teve aquele decretão, ele foi mandado embora naquela época, sabe? Então voltou tudo a estaca zero. Eu ia para a máquina costurar, só um minutinho. Eu vou só pedir um pouquinho, porque eu vou conversar. Primeiro vou agradecer ao Valdirley. Então, Maria José. Pois é, quando eu mudei para Goiânia, né, em 79, saiu uma casa, né, para nós no Conjunto Riviera, e eu fui trabalhar no Irmã Gabriela. Eu trabalhava de manhã e à noite. Uma certa noite, naquela época ali no Novo Mundo, tinha drogas demais da conta, era um conjunto novo.
Então a água branca, a gente via falar em água branca, a gente tremia de medo. E aí eu dando aula, tinha um aluno, que eu não vou citar o nome dele, e todos os dias ele chegava atrasado, no primeiro horário. Um dia eu falei para ele, fulano, você não vai entrar mais nesse horário, não. Se você quiser vir, você vem. Fala mais alto um pouquinho, por causa da nossa técnica que está pedindo. Você não entra mais amanhã. Aliás, hoje você não vai entrar, porque todos os dias eu te peço para chegar no horário. E 15 minutos de tolerância. Você sempre chega quase no final da primeira aula. Nessa época, eu dava aula à noite de geografia, história, artes e ciências. Ciências não, português. Aí ele não falou nada. Ele falou, tudo bem. Aí eu encostei a porta e continuei dando aula. De repente, gente, ele deu um chute na porta e entrou com uma faca na mão. E virou para mim, eu entro ou não entro? Os colegas, né, os meus alunos, ficaram tudo assim apavorados. E eu sem saber o que eu fazia, se eu deixava ele entrar ou se eu esbarrava, simplesmente eu falei, olha, se vocês quiserem sair, pode sair. Eu estou deixando a sala de aula. E se você quiser entrar, pode entrar. Peguei meu material, todo mundo saiu. Aí o Gil, nessa época, o Gil era o diretor, veio de lá e falou, o que está acontecendo, Maria José? Eu tremia e pálida. Falei, Gil, vem aqui que eu vou te contar. Falei, olha, a partir de hoje eu não dou aula mais à noite. Naquela época não tinha celular, tinha um telefone público, a gente vivia com as bolsas cheias de ficha, né? Eu tinha telefone fixo em casa. Sorte minha que esse dia meu marido estava em casa, não estava viajando. Falei, vem me buscar agora. Aí ele foi me buscar e o medo que eu tinha de sair. Eu com a criança, recém-nascida praticamente, né? E eu falava com a menina que cuidava dela, a Cida, que eu dei muita obrigação, que cuidou dela 5 anos. Eu falava, não abre a porta para ninguém, que essa época não tinha nem muro. Então foi uma época muito difícil, de muito medo. E nunca mais eu dei aula à noite. Aí o que eu fiquei prejudicada, que eu tinha que dar aula de manhã, que era 40 horas, eu estava, 60 horas eu estava preparando para me aposentar. Aí eu costurava, tinha dia que eu amanhecia na máquina, para ajudar na renda, né? Então, foi um período muito difícil que eu passei, de muito medo. E graças a Deus, o Gil foi muito camarada, me arrumou vaga, né, de manhã e à tarde eu era primeira fase e de manhã eu dava aula até a 6ª série e foi até aposentar. Mas Maria José, é o seguinte, são relatos aí, né, de uma professora que praticamente ela está falando em nome de quase todos os professores no Brasil. No Brasil, a violência... O relato dela é o que os professores sofrem de violência, né? Violência nas escolas, violência na rua, e muitas professoras sofrem violência em casa também. Também, ameaças, né? E o medo que eu tinha de descobrir onde eu morava, né? Porque era muito violento, muita droga que ele usava naquela época, em 93. Mas Maria, quero caminhar porque o nosso tempo agora realmente está acabando. Você, é o seguinte, você teve uma participação no filme Um Morador de Rua, que eu tive a oportunidade de entrevistar ontem o diretor do filme, o Calori, né? E ele colocou ali as dificuldades que ele enfrentou, mas também colocou também o sonho, né? Falou sobre cada personagem de uma forma geral, e você teve uma participação ali, né? Contracenou com o Morador de Rua. Foi na praça, né? Fui numa praça aqui na cidade de Vianópolis, né? E a Maria José contracenou com o Morador de Rua,
E na verdade é um filme que eu tenho dito para ela que é um filme que vai ter muito sucesso. Olha, muito sucesso mesmo. Eu chamei de Amarildo, né? Isso. Parabéns, Amarildo, porque você é um guerreiro. Sempre eu questionei que quando você joga naquele grupo nosso, né, sobre esse filme, eu me recordo da participação que eu tive, que não era para conversar com o morador de rua, né? E o morador de rua chegou, eu puxei a menina, falei, não podemos conversar com ele. Um orgulho, né? Então foi uma cena que eu fiz com o coração doendo. Ela fez, na verdade, ela é artista. Ela representou aquela arrogância, né, que as pessoas tratam. Eu tive que fazer uma cena bem arrogante, sabe? Eu não... Coisa que ela não é. Não sou. Gente, Maria José, eu deixo aqui, foi muito bom entrevistar você. Eu que agradeço. Muito bom conversar com você. Obrigado pela essa mesa farta, né? Esse cafezinho gostoso. Todos aqui estão convidados a tomar o cafezinho de Maria José. O pessoal de Vianópolis aí pode bater aqui na porta, vem tomar o cafezinho dela. Vanderlei, muito obrigado aí pelo trabalho que você desenvolveu. Maria José, deixa aqui as suas considerações finais, olhando para aquela câmera ali, os nossos seguidores, nosso público. Eu quero agradecer, primeiro a Deus, a você, Helder, ao Valdirlei e o Amarildo, né? Por esse trabalho bonito que ele fez no filme, né? Morador de Rua. E vocês, né, que assistirem, não sei se vai agradar, mas é uma história, é a minha história. Se eu for contar mais algo, nós vamos ficar aqui a noite toda, Helder, porque agora, recentemente, eu passei por uma cirurgia que eu tive lá no outro mundo e voltei, mas com certeza é porque eu tenho que continuar a minha missão aqui e com muito prazer eu quero continuar. Então, muito obrigada, mas obrigada mesmo, Helder, e obrigada a vocês. Um beijão. Então, gente, aqui nós vamos encerrando, né, mais um podcast HC, Quebrando Paradigmas, HC de Helder Caixeta, né? Também sou advogado, sou previdenciarista, sou previdenciarista, sou criminalista, civilista e eu vou agradecer a todos por ter nos aturado aqui esse tempo todo, mais de 1 hora aqui aturando a gente, mas o papo foi maravilhoso. Eu só tenho uma observação, o meu sonho era fazer direito, mas quando eu mudei para Goiânia eu não tive essa oportunidade, que eu tinha que trabalhar para sustentar. Mas me realize em você, meu filho. Poxa, olha, isso vindo dessa mulher aqui, né, essa grande mulher, apesar, né, do metro e pouco dela, mas é uma grande mulher e eu sou testemunho disso, né, porque graças a ela eu dei meus primeiros passos na cartilha e me formei, sou pedagogo também, acompanhei os passos dela na pedagogia e hoje como advogado. Trabalhei na Petrobras por 35 anos, sou funcionário da Petrobras. Isso tudo eu tenho que agradecer todos os seus ensinamentos. Não só ensinamentos ali da gramática, do dia a dia, mas você também me educou, você trouxe também uma forma de vida, né? Trouxe uma educação, uma forma de vida, um comportamento de ser humano. Brava, né? Isso, brava, né? Eu tenho certeza que as filhas dela sabem muito bem quem é ela, né? Então, não só minhas filhas, né? Depois de toda essa coisa aqui, eu vou agradecer a todos aí por ter nos aturado aqui, aturado esse trabalho nosso aqui. Se você gostou, você dá um like. Se não gostou, também dá um like. Não, toda crítica compartilha com os amigos, com as amigas, né? Se não gostou, também compartilhe. Lógico. Porque você está compartilhando uma história de uma pessoa maravilhosa, de uma professora que ela contou aqui a história, uma narrativa que praticamente todas as professoras do Brasil enfrentam, né? Nessa violência. Quando eu vejo na televisão, eu falo, meu Deus, toma conta. Porque, olha, não é fácil você enfrentar uma sala de aula com um salário pequenininho, né, como dizia o Chicanísio, e é só amor você ir com essa... É isso aí, só amor. Então, com bastante amor, bastante carinho, eu vou despedindo de todos vocês.
Alô, meu povão aqui da cidade de Vianópolis, meu chão goiano, meu local onde eu nasci. Aqui a gente come pão de queijo, como vocês estão vendo aí, fala trem bom demais da conta, né? Diz os cariocas que aqui em Goiás, se você balançar um pé de manga, cai 5 cantores sertanejos. E realmente Goiás, ele tem esse privilégio, né, gente? E o goiano é bom demais. E o goiano é isso que ela está falando, é trem bom demais da conta, é comer o pão de queijo, é essa coisa bem receptiva. Então, gente, muito obrigado a todos e até breve, se Deus quiser. Um abraço. Até breve.